capítulo 1 de Gênesis, eu vou pedir que leiamos todos juntos o primeiro versículo de toda a Bíblia. E nessa leitura, queridos, que eu quero fazer, junto com os irmãos, coloque o seu coração com uma mensagem que o Senhor está trazendo para você nessa noite. Vamos então, todos os irmãos lendo junto comigo Gênesis capítulo 1, verso 1. Então leamos todos, assim diz a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, te agradecemos como o Senhor tem derramado tua graça sobre nossas vidas e pedimos mais uma vez ao Senhor a graça, Senhor, esse favor que não merecemos do Senhor nos instruir, nos orientar na tua palavra. Perdão pelos nossos pecados, salva a vida, Senhor Deus, daqueles que ainda não encontraram o Senhor. É a nossa oração na certeza de que não merecemos nada do Senhor, mas te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, imagine você, se um homem recebesse a seguinte notícia: olha, eu encontrei um livro que é um livro extraordinário, um livro sobrenatural. Se você ler o conteúdo, o segredo que está guardado dentro dele, isso vai reconciliar o seu casamento, vai te fazer conhecer o Criador, e mais do que isso, esse livro, conhecendo o conteúdo dele, você pode ter vida eterna, você pode vencer a morte, coisa que homem nenhum conseguiu na terra. Você vai vencer a morte se você ler o que está escrito nele. Você imagina qual seria a reação desse homem? A primeira coisa que ele diria é: vou ter vida eterna, vou vencer a morte. Então, me mostra esse livro, eu preciso dele. Então não há dúvida que o homem precisa desse livro. E esse livro existe. É as escrituras que você tem na sua mão agora. Você não tem ideia das transformações que ele fez durante a história. De como o conteúdo dele é algo que pode abalar qualquer ser humano, a estrutura do ser humano, e fazer com que ele refaça a sua vida. Eu citaria dois pensadores. Um era agnóstico, os dois eram agnósticos. O agnosticismo é aquela crença de que nós não podemos ter certeza de coisa alguma. Ultimamente tem se dito não podemos ter certeza de Deus. Isso é um uso do agnosticismo, mas ele, de uma forma mais abrangente, é não ter certeza de coisa nenhuma, que esse púlpito está à minha frente, que essas chaves existem, eu não posso acreditar, nada pode ser confirmado. É a doutrina da dúvida. Então o agnosticismo, ele se espalhou pelo mundo como filosofia, e eu queria citar dois, que se tornaram dois homens muito importantes na nossa história. Importantes. O primeiro deles que eu queria citar é um escritor inglês chamado C.S. Lewis, que equivale a nós, ao que o brasileiro considera aí de Machado de Assis, como escritor. C.S. Lewis representa para os ingleses. Os ingleses têm um verdadeiro amor pelas coisas, talvez mais próximo de Monteiro Lobato, porque ele escrevia coisas aparentemente infantis. C.S. Lewis se você entrar numa livraria hoje em Londres, em qualquer lugar da Inglaterra, certamente deverá ter um livro de C.S. Lewis lá, que é um clássico. Esse C.S. Lewis, ele era incrédulo. Você já deve ter ouvido falar do filme Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis foi escrito por Tolkien. Tolkien era colega de sala do C.S. Lewis e era cristão. E vivia falando de Jesus para C.S. Lewis. E C.S. Lewis engajou-se no agnosticismo e lia vários livros agnósticos. E um dia, por diversão, por mera zombaria, ele resolveu ler a Bíblia. Porque ele ouvia falar tanto, e o Tolkien insistia tanto que ele devia conhecer o Senhor, que ele falou: eu vou ler, mas ele foi como zombaria. E ele disse, isso que o C.S. Lewis disse, que ele viu todas as suas filosofias, todas as suas crenças, desabando no contato dos seus olhos com as Escrituras. Enquanto ele ia lendo, Deus ia desfazendo tudo que C.S. Lewis pensava. E aí, num dado momento, ele diz: eu fechei os meus olhos e orei e entreguei minha vida a Jesus. E disse C.S. Lewis: foi a conversão mais sem graça
de todo o sul da Inglaterra, porque o que ele estava querendo dizer é que ele não queria, era o contrário de tudo que ele acreditava, e de repente ele não viu outra saída e se tornou um autor cristão. Não era pastor, ele era escritor, ele era formado em letras e professor de faculdade. Então C.S. Lewis dedicou sua vida a escrever sobre Jesus e sobre Deus nos seus livros, nos seus contos. E o outro exemplo que eu falei de agnóstico também foi Francis Schaeffer. Francis Schaeffer era um filósofo agnóstico, conhecia muito de filosofia e um determinado dia ele resolveu ler a Bíblia para comparar a Bíblia com os poetas agnósticos que ele admirava. Porque ele tinha esses poetas agnósticos, esses filósofos, como os homens que tinham a maior lucidez na Terra. Trouxeram a resposta que ele precisava ouvir. Mas quando ele começa a ler a Bíblia, diz Schaeffer que aquilo foi, lendo junto, ele disse que foi também demovendo de toda a sua ideia, de tal forma que Schaeffer se converteu. Ele disse, eu não terminei de ler aquele livro daquele poeta agnóstico, mas a Bíblia eu não sei quantas centenas de vezes eu li. E Schaeffer se tornou pastor presbiteriano e ele criou um ministério que chamava L'Abri Fellowship, que era uma entidade que recebia os pensadores da Europa, pensadores do mundo. Eles se hospedavam de graça nos chalés nos Alpes suíços, e ali na Suíça, Francis Schaeffer evangelizava as mentes pensantes do mundo. Sendo ele um filósofo, descobriu em Jesus a verdade. Eu só contei esses dois para dizer que ler esse livro transforma vidas. E eu citei dois, mas eu posso lembrar aqui de pelo menos 10 histórias extraordinárias, como a história de Agostinho, que é considerado dos grandes filósofos da patrística, né, dos pais da igreja. O mundo considera Agostinho um grande filósofo, pois ele se converteu lendo um texto da Bíblia. E tantos outros homens que poderiam ser citados aqui, em que a Bíblia transformou tão radicalmente sua vida. E nós estamos diante do primeiro versículo desse livro extraordinário, que pode restaurar as coisas na sua vida, pode te reconciliar com Deus, porque Deus em breve vai destruir o que está aqui para reconstruir. Então, algumas pessoas escaparão do juízo. São aqueles que leem e que creem nessa palavra. E é por isso que estou lendo o primeiro versículo, porque ele é o início de toda essa transformação. Quando ele foi escrito? Na realidade, esse texto foi escrito, como se crê, foi por Moisés, e deve ter sido por volta de 1400 antes de Cristo. O Brasil foi descoberto em 1500. 1400 foi a época que Moisés tirou o povo do Egito. E agora, tirando o povo do Egito, ele recebeu das mãos de Deus a lei para dar ao povo. Só que essa lei, sem um contexto, sem uma moldura, ela podia parecer, os homens não entenderiam. Então, todos os 5 livros são chamados de lei pelos hebreus, e algum estudioso minucioso olhou e percebeu que existem 613 mandamentos de Deus, não 10. É um erro, os 10 são resumo de todos os 613, que o hebreu deve seguir, 613 mandamentos. Inclusive, tanto o dízimo quanto a circuncisão não estão entre os 10. Talvez estejam implicitamente nos 10, mas explicitamente eles estão fora. Amar o próximo como a ti mesmo está no livro de Levítico. E amar a Deus sobre todas as coisas está no livro de Deuteronômio. Portanto, não fazem parte do Pentateuco, são explicações. E aí é interessante notar que, tendo sido escrito há tantos anos atrás, ele nos traz uma revelação extraordinária. Aqui, por mais detalhado que Moisés explica aí do verso 3 em diante, e todo o capítulo 2 para explicar a criação do homem e da mulher, é interessante que Moisés, ainda assim, faltam alguns detalhes que a nossa mente veio buscar. Mas o principal está aqui, que é o princípio. Então, diz, nesse versículo é altamente revelador. E crer nele pode mudar toda a sua vida. Porque ele vai fazer com que você leia se submetendo. Leia como um aprendiz, como aquele que precisa de conhecimento. Porque, na realidade, nós julgamos que sabemos as coisas. E boa parte do que sabemos é ilusão, e a outra parte
e ainda precisa de grandes descobertas, porque muitas são conjecturas. São baseados, na verdade, no pensamento de um, de outro, e nós mesmos não temos na nossa mão condição de ter o conhecimento empírico de tudo o que se escreveu. Então, um conhecimento de experiência pessoal, de você ver pessoalmente, do que já escreveram. Portanto, esse texto nos tira da ignorância, nos revelando, na realidade, a bênção de Deus. E por que você tem que crer nisso e crer no Senhor Jesus? Por que você precisa de Jesus? Inicialmente, nós podemos ver porque o primeiro verso diz, no princípio. E que tempo é esse? Bom, se julgarmos pelo calendário judaico, nós estaremos aí perto de 8.000 anos antes de Cristo. Né? Ou 8.000 anos, 6.000 anos mais 8, nós estaríamos agora perto de 8.000 anos de que essa terra foi criada. E não bilhões de anos como outros pensam. Na realidade, não existe aqui nada no texto que dê garantia a você que imediatamente Deus já disse haja luz. Na verdade, a Bíblia não diz só que a terra era sem forma e vazia, e com a terra criada, que tempo que levou do fiat da criação, do dia que Deus disse para que o mundo existisse, e pela sua palavra, e quanto tempo durou para que ele dissesse haja luz? Não há aqui nenhuma narrativa disso. Portanto, não há nenhuma objeção a que se pense que a terra tem muitos anos. A idade da terra, porque na verdade não existe nenhuma palavra nas Escrituras que diga que foi imediatamente. Se pensarmos que foi imediatamente, você está livre para pensar assim, a terra tem 8.000 anos. E por aí nós já chegamos à ideia de que, por isso é que eu preciso de Jesus, preciso das Escrituras e preciso de Deus. Porque eu não estava lá na criação. Eu acho que o mais idoso daqui pode dizer que estava no início do século, ou pelo menos ali por volta de 1930, início do século XX. Se é que nós podemos chamar 30 início, porque não é início. Eu conheci alguém que nasceu em 1914, foi a minha avó que me criou, mas ela já faleceu, a essa altura ela teria mais de 100 anos. E ela foi, graças a Deus, morreu crente e foi morar com Jesus. Ela cria na Bíblia. Então, o que nós temos diante de nós? Eu não estava aqui. Isso já é uma coisa suficientemente importante para que eu infira que a minha vida não me pertence. Tudo que eu tenho à minha volta foi emprestado. Não é nada meu. É por isso que eu preciso de Deus e preciso de quem Deus disser que eu preciso. No caso, as Escrituras dizem que você precisa de Jesus. Que sem Ele ninguém chega ao Pai. Então, olhando a Bíblia do começo ao fim, há uma grande mensagem para você. A sua vida não te pertence. Paulo disse ao Timóteo, nada trouxemos a esse mundo e nada vamos levar dele. Paulo escreveu isso a Timóteo. Aí ele diz, portanto, Timóteo, se você tiver o que comer e o que vestir, fique contente com isso. Olha que coisa interessante. Então, isso é uma verdade. Nós não estávamos aqui no início e nada dessa vida nos pertence. Não adianta queremos tomar o mundo das nossas mãos e dizer, Deus, saia dele, nós não cremos mais em ti, o Senhor não existe. Isso não vai alterar coisa alguma, porque continuamos sem conseguir vencer a morte, sem vencer as grandes catástrofes, e nem mesmo temos como nos guardar de grandes destruição. Os irmãos estão vendo, o homem não consegue mudar nem o próprio homem. Quanto tempo eu escuto, desde a minha infância, escuto falar sobre preservar o mundo, sobre ecologia, e parece um discurso moderno, mas é antigo. E o que nós conseguimos? Absolutamente nada, porque nem mudar o coração do homem a gente consegue. Há quanto tempo eu escuto que vai haver uma guerra do ser humano contra a fome e não haverá mais fome no mundo? Estamos em 2019, eu escuto isso desde a minha infância, no século XX todo ouvindo, e até hoje, essa noite, algumas pessoas morrerão de fome, porque o homem é incompetente para administrar essa terra. Porque ele não estava no princípio, não havia nada, não haviam nem anjos. E Deus disse que ele criou a terra a partir da sua palavra. Ele disse para a terra existir e a terra existiu.
Então, por que se luta tanto com a ideia do mundo ter sido criado? Por que se criam teorias para tentar dizer que a Terra tem outra origem e não Deus? Para não terem que se submeter e transformar a sua vida e pesquisar e buscar esse Deus. Não, o homem se dedica a outros tipos de pesquisas que é para provar que Deus não existe. E está andando em círculos e não chegou a lugar nenhum. Porque, na verdade, se alguém me disser que tudo começou com uma grande explosão, isso não explica o início. O que levou a essa explosão? Quem é que estava lá? Né? Ou se você preferir o termo em inglês, a expressão em inglês, Big Bang, a grande explosão. Tudo iniciou a partir daí. Bom, pode ser assim que Deus tenha criado, mas eu creio que foi Deus que criou. Há uma mente inteligente por trás de tudo que foi criado. A nossa vida mostra isso. Então, se você não estava no princípio, você não tem o direito de conduzir sua vida como você quer. Busque o seu Criador e pergunte para Ele como Ele quer que sua vida seja conduzida, como que Ele quer que você reaja às coisas, como Ele quer que você vença os seus desafios. Isso tem que ser perguntado a Deus e consultado. E por isso Ele nos fala nas Escrituras, porque eu preciso de uma resposta de Deus. E assim Ele nos deu as Escrituras. Aí você tem, então, a primeira verdade é que, numa questão de tempo, você não estava no princípio. Portanto, você precisa submeter a Deus, porque a sua vida não te pertence, pertence a Ele. E quem Ele disser que Jesus é, você tem que aceitar. Porque nenhum de vocês, você pode até ser um evolucionista. Você pode até ser da corrente de Darwin e admirador dele. Mas a minha pergunta é, onde você estava quando o mundo foi criado? Onde você estava no princípio? Então nós vamos chegar. Onde Darwin estava? É interessante que no prefácio do livro dele, Origem das Espécies, Darwin tem uma frase que é sintomática e que muito evolucionista não quer admitir. Ele diz lá no início, deve-se considerar como prova todas as minhas conclusões a partir das minhas observações. Então ele estava querendo fé nele, porque na verdade nenhum de nós viu isso. Mas ele observando a pata dos animais, observando isso, aquilo, ele chegou à conclusão que os animais estão em mutação e transmutação. E a partir daí ele cria uma teoria, mas ele mesmo sabia pouca coisa. Então, diante desse fato, que nem eu, nem você, nenhum homem estava no princípio, eu tenho que submeter aquele que estava no princípio, que foi Deus. A segunda palavra que está aí é o verbo criou. É curioso que João Ferreira de Almeida era um reformado de orientação presbiteriana, se a gente pode chamar assim, porque os holandeses eram do continente, o presbiteriano era chamado de reformado. Então, a Igreja Reformada da Holanda ganhou uma nova pessoa, um jovem que se entregou a Jesus com 14 anos de idade, um jovem chamado João Ferreira de Almeida, um português, que pôs no coração o desejo de colocar a Bíblia, que ele entendia holandês, mas ele queria colocar a Bíblia na língua do povo. Ele aprendeu grego e hebraico e aramaico para poder traduzir a Bíblia. E é interessante que esse homem é tão bom tradutor, tão dedicado, que até a ordem do texto ele colocou aqui. Um brasileiro, alguém de língua nativa portuguesa, diria: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Porque a nossa ordem gramatical, numa frase, é essa. Você tem sujeito, verbo, e aí você tem o complemento, o predicado. Né? O complemento do predicado ali, o objeto. Então, é interessante que o hebreu não tem essa estrutura. A estrutura do hebreu é verbo primeiro, para ele é o mais importante, sujeito e objeto. Então, por isso o hebreu diz, criou Deus os céus e a terra. Essa é a estrutura normal. Pois o Almeida copiou até isso. Há várias passagens na Bíblia que seguem a ordem literal judaica e não a nossa ordem. Você brasileiro colocaria o sujeito antes, porque para nós a ordem indica função. Vou dar um exemplo. Se você disser, o cachorro mordeu o menino, o sujeito é o cachorro e o menino é o objeto. Mas se você inverter a ordem, dizer o menino mordeu o cachorro, nós vamos concluir que é o cachorro quente, porque não faz sentido o menino morder um cachorro. Mas é isso que a frase diz. A ordem das palavras no português indica a função dela dentro da frase.
Para o hebreu não é assim, nem mesmo para o grego. A ordem não importa, importa a forma da palavra, especialmente. Para o hebreu aqui, então, o verbo vem primeiro, o sujeito depois. Então é dito que a terra foi criada. A terra não foi feita por nós. Não fomos nós que fizemos. Aliás, num certo sentido, nenhum de nós é capaz de criar. Podemos fazer uma mesa? Não podemos? Mas a partir de uma madeira que já existe. Tudo que você fizer já é a partir do material. O verbo usado aqui acontece 55 vezes em todo o Antigo Testamento, o verbo bará, que significa criou. O verbo bará tem esse significado de criar do nada. Todas as 55 vezes, a não ser uma passagem em Samuel, naquela que Davi perdeu o seu filho. Então, enquanto ele ainda jejuava e orava, alguns anciãos foram lá tentar levantar Davi e levá-lo para comer, e Davi não quis. Ali está traduzido o bará como não querer. Ele não quis pão. Essa que é literalmente a frase em 2º livro de Samuel, no capítulo 12. Então, é a única vez que esse verbo é usado que não é criação. Então a ideia é criar do nada. Homens não podem criar do nada. Ninguém pode criar do nada. Como essa terra não podia explodir do nada, devia ter alguma matéria. Então, querendo ou não querendo, vamos acabar chegando à conclusão de que o Big Bang não responde coisa nenhuma. Não responde nada sobre a nossa origem. Ainda ficam muitas perguntas para serem respondidas. E daí, se eu não sou o Criador, quem é que criou? Quem é que foi o autor da minha vida? Então eu tenho que buscá-lo e conhecê-lo. Essa é minha tarefa nessa vida. Porque a criação me foi dada de graça. E por último, você tem quem foi o Criador? Nós podemos colocar aqui em terceiro, na ordem do português, Deus. Quem criou foi Deus. E essa expressão, os céus e a terra, acontece muito no Antigo Testamento e dentro da língua judaica. É uma expressão que significa para os hebreus todas as coisas. Quando você diz os céus e a terra, a gente até tem essa expressão em português, ele moveu céus e terra. Você já ouviu essa expressão, né? Ou seja, moveu tudo que existe. Essa é uma expressão em portuguesa, mas no hebreu também tem isso. Céus e terra é uma forma de dizer da totalidade do que existe. Porque existem coisas visíveis, diz o livro de Hebreus, não sou eu que faço essa definição. Existem coisas invisíveis, coisas que nós não vemos, que nós cremos que existem, porque a Bíblia nos diz, mas os nossos olhos são limitados. Eu não consigo ver aqui o que está acontecendo lá no clube, né, da ferroviária. Eu não consigo ver. Minha vista é limitada. A sua também. Portanto, há coisas que acontecem fora da nossa visão e há coisas que existem, mas não são visíveis a nós, mas são visíveis a Deus. Então o livro de Hebreus nos mostra isso. Deus criou tudo o que existe, as coisas visíveis e invisíveis. E aqui quando fala de céu e de terra, é interessante. Porque nos mostra, creem os comentaristas, que aqui é uma referência quando Deus cria também os astros nos céus, mas também há uma referência aos anjos. Que os anjos foram criados, os anjos que habitam o céu, que nós não vemos, a outra dimensão, que eles foram criados aqui junto com a terra. Até ali não havia Deus criado nada. Então Satanás, o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, todos eles foram criados ali. E daí, porque o cristão entende que João afirma que tudo foi criado por intermédio de Jesus. Então Jesus antecede a criação. Não é isso? O Evangelho de João nos diz que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava presente com Deus e nós entendemos que o Novo Testamento ensina que Jesus é Deus. Ele é um Deus somente, mas um Deus com o Pai. E aí Jesus está no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então é evidente que céus e terra devem a Jesus a sua criação. É essa que é a tese de João e que nós, quando lemos o Evangelho de João, entendemos o quanto Jesus é imprescindível. Deus é imprescindível e na pessoa de Deus está presente o Filho.
o Filho de Deus, que nascendo de Maria, o próprio Deus diz que é imprescindível para a nossa salvação. Bom, então nós temos aqui a ideia que céus e terra foram criados, tudo que existe. Você não pode adorar nada que esteja entre os humanos. Não são os humanos que devem dirigir sua alma nem sua mente. Um grande pensador, por mais talentoso que seja, é um talento que ele recebeu. O conhecimento que ele compartilha, ele recebeu de outros. Não é verdade? Então ele está construindo em cima do pensamento de que outros fizeram. Nós sabemos, eu citei há pouco Darwin, mas que Darwin não foi o autor da teoria da evolução. Há alguém, um pensador anterior a ele, que ninguém conhece. Dizemos que Cristóvão Colombo, tem até países com o nome dele, como a Colômbia e um estado americano e vários outros lugares, em homenagem a esse homem, porque ele descobriu a América. Os judeus, há muito tempo, já tinham a teoria de que havia uma terra aqui, e foi proposital a vinda dele, da descoberta. Então ele parte dos conhecimentos daqueles cientistas, daqueles pensadores, daqueles filósofos que antecederam a ele. Então não tem nada nessa terra que eu possa criar, eu trabalho a partir do que já existe. Portanto, nenhum homem pode ser colocado no lugar de Deus, nenhum pensador, nenhum político, ninguém pode ocupar um lugar que é de Deus. O dono da sua alma é Deus. É para ele que a sua alma tem que caminhar. E não se encher de pensamentos, como era o caso de C.S. Lewis, que se cercava de livros, de uma muralha de livros, para poder evitar Jesus. O Jesus que o seu amigo Tolkien ensinava para ele. E aí, num dado momento, C.S. Lewis encontra o Senhor Jesus. E aí não precisa mais dessa barreira, porque a partir dali o seu refúgio seria o Senhor. Bom, então com esse pensamento que nós temos o tempo, nós não estávamos aqui, a vida que temos, ela foi criada por Deus, ela foi gerada por Deus, e por último, nós temos que ver que Ele é o autor de tudo, sendo Ele o autor de tudo, Deus, esse Deus, eu tenho que louvá-lo e servi-lo. Se você me perguntar, o que existe aqui no lugar da palavra Deus? Na verdade, existe um plural aqui, que os cristãos interpretam já como uma expressão da Trindade. Porque há uma unidade que você percebe no verbo, porque o verbo está na terceira pessoa do singular. Portanto, é um Deus só. Mas por que o hebreu usa no plural? Elohim. Por que ele usa essa palavra? Porque o hebreu não tinha letras maiúsculas. Nós, brasileiros, não temos um símbolo fonético. Temos, aliás, símbolo fonético, não temos um símbolo vocálico, sonoro, para a letra maiúscula. Por exemplo, se eu disser aqui para você a palavra amando, você não sabe se eu estou me referindo a uma pessoa ou ao verbo. Porque falando, você não sabe se é com letra maiúscula ou minúscula, correto? Então, o hebreu, como tinha pouco acesso à escritura, um pergaminho, um papiro era muito caro. Pergaminho muito mais, porque era mais trabalhoso e mais durável. O papiro também se usava para escrever. Então, era muito difícil ter-se livros em casa. E daí, criar símbolos sonoros da letra maiúscula. E o hebreu fazia isso, ele punha no plural. A palavra, por exemplo, Adon, para o hebreu, significava Senhor. Mas quando ele queria falar Senhor do céu, que no português você escreve com S maiúsculo, ele dizia Adonai. Ele levava para o plural e dizia meu Senhor. É isso que significa Adonai. Então a maneira, é o que eles chamam de plural majestático, de sabermos que aqui realmente se trata do Deus dos hebreus, é porque ele está chamado aqui no plural majestático. Não é um Deus comum, não é um Deus com letra minúscula, mas é um Deus com maiúscula. É o nosso Deus. Portanto, a Ele todas as coisas. Ele criou os céus, a terra e tudo que existe. Então, por que sabemos que é um Deus somente? Porque o verbo, repito, está na terceira pessoa do singular. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, você deve completamente sua vida a Ele. E é uma descoberta, já que o primeiro versículo faz, que nada nessa terra pertence a nós.
todo o louvor, tudo que existe, toda a gratidão, se você vai agradecer, se os passarinhos cantam para agradecer a vida que tem, o ar que respiram, a sua existência, isso tudo é para o Senhor. Não há um homem que possa ocupar esse lugar. Nenhum pastor, nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum político, ninguém. Esse lugar na sua vida é de Deus e só dele. Nem esposa, nem marido, nem filhos podem ocupar o lugar que é de Deus. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí, é uma pergunta justa. E pode ser que você ache que essa pergunta é tão profunda que não tenha resposta na Bíblia, mas tem. Por que é que Deus criou? Porque hoje vivemos no meio de tanta tristeza, tanta catástrofe. Se Deus sabia que tudo ia ficar assim, por que é que Deus criou? Aí eu quero que você abra, porque para mostrar que a Bíblia tem resposta para isso, no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, está a resposta por que é que Deus criou todas as coisas, e você vai ficar surpreso. Por que é que Deus criou? Essa coisa extraordinária, os astros, as estrelas, os planetas, as galáxias, que são muitas, as estrelas. Para que Deus criou tudo isso? Olha que coisa interessante, o verso 15, o apóstolo Paulo, ele acabou de falar da criação, que Deus disse, haja luz, e ele resplandeceu em nossos corações. Você vai ver isso no verso 6. E aí no verso 15, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo escreve, porque todas as coisas existem por amor de vós. Tudo Deus criou por te amar, isso se chama graça. Quando Deus criou, você nem existia, mas Deus inclusive sabia dos pecados que você cometeria. E mesmo assim te amou o suficiente para criar e te dar vida. Então, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, essa mesma graça, esse amor, multiplicando-se, vai se multiplicando de pessoas em pessoas e abundante na vida das pessoas, também tornam abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Deus te criou por amor, criou tudo que existe à sua volta e você precisa da criação. Você precisa dos animais, você precisa do céu, você precisa do sol, você precisa de todo esse equilíbrio ecológico. E tudo ele criou. E entregou a sua vida, que por causa da nossa desobediência, ela tem curta duração, mas é o período que Deus estabeleceu para salvar vidas. Então, venha para o Criador, busque conhecê-lo, agradeça a Ele estar vivo, porque a sua vida pertence a Ele. Ela não é sua. Você não tem o direito de escolher que religião e que doutrina vai crer. Você tem que crer no que está aqui. No que Ele expressa nas Escrituras. Você tem que se conduzir como Ele quer. O tom da sua voz tem que agradá-lo. Os pensamentos do seu coração e as palavras da sua boca. Você não pode proferir ofensas a quem quer que seja, sob qualquer pretexto. Então, imagina o quanto isso acaba nos limitando na vida, mas nos fazendo pessoas melhores e mais abençoadoras. O Deus que nos criou se revelou em Jesus, e Jesus disse uma coisa. Foi escrito lá no Antigo Testamento, não matarás. Eu, porém, vos digo. Então ele está se referindo à tradição judaica, que dizia que um homem não pode matar o outro. Fora isso, o homem estava livre para fazer o que quisesse com o outro, o que muitos pensavam. E Jesus difere desse pensamento da tradição oral judaica, dizendo o seguinte, eu, porém, vos digo, qualquer um que chamar o seu irmão de raca, que significa imbecil na língua grega, qualquer um que chamar o seu irmão de imbecil, ele já é homicida aos olhos de Deus. Olha como que isso vai restringindo. A gente vai acabar tendo uma sociedade tão boa a partir das Escrituras, que a qualidade de vida vai aumentar muito. Eu não posso chamar o meu irmão
de imbecil. Eu achei interessante que o dia que eu disse esse versículo numa sala de aula, eu estava dando aula de ensino religioso numa escola presbiteriana, e quando eu disse isso em sala de aula, quando eu falei, você não pode chamar o seu irmão de imbecil, porque já é réu de juízo. Uma menina pôs a mão na cabeça e soltou um desabafo na sala assim, estou perdida. Que ela deve ter chamado o irmão de burro muitas vezes. Mas aí eu mostrei para eles que quando eu peço perdão em Cristo Jesus, Deus apaga com o sangue de Cristo toda a minha transgressão. Mas imagine, um Deus perfeito, com uma série de exigências, sendo o nosso Criador e já tendo determinado um dia que só Ele sabe, que Ele vai trazer juízo sobre a terra e nós vamos estar como diante dEle. É por isso que Ele te deu a Bíblia, para você conhecer Jesus e ter vida eterna. Na Bíblia, explica que tudo foi criado por amor de você, porque do povo escolhido, Deus fará os novos habitantes do novo céu e da nova terra. E eu quero encerrar com um texto que foi dito por Jesus a um grande mestre do judaísmo. Jesus disse a seguinte frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou a sua criação, a ordem do universo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, porque essa terra precisa de habitantes. Então disse ali Jesus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então a vida eterna é acessível a você, mas você precisa ler e crer nesse livro, estudá-lo. E essa igreja existe para isso, para te ajudar a se aproximar dessa escritura, com aulas, com tudo que a gente puder dar, para que você conheça o Deus das Escrituras e seja salvo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, no Filho, tenha a vida eterna. Vamos orar ao Senhor?